que é ser humano? Do que somos constituídos, formados? O que nos diferencia das demais espécies que existem? E o que nos torna únicos entre os demais seres humanos? Por que eu vivo? Para que pensamos? E para que sentimos? Para que existimos? Como as montanhas, o homem guarda em suas entranhas riquezas ignoradas, que haverá de descobrir e utilizar se quiser atingir os elevados fins destinados à sua existência. Nesta série Ser Humano, com o auxílio da ciência logosófica, trataremos sobre essas e outras perguntas sobre a nossa vida e existência. O conceito de empreender, ele é recente. Mas se a gente for buscar lá no início da humanidade, a gente vai entender que o homem ele já empreendia. Ele precisou desenvolver, ferramentas, armadilhas, abrigos, para que ele pudesse proteger e conquistar a tão importante sobrevivência. E aí esse tempo ele passou. E foi muito importante, porque é um dos motivos pelo qual a gente está aqui hoje para contar essa história. Então, essa capacidade de empreender, de evoluir, de mudar o rumo da própria história, tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? E o homem tem essa condição que é só dele. E à medida que o tempo passou, o homem começou a criar conhecimentos capazes de mudar a vida dele e também a vida do semelhante. E ele começou também a entender que existe um mundo interno, um mundo que fazia parte da parte interna dele, da vida interna, e que sem ela a gente não era capaz de cumprir o nosso papel humano de ser melhor a cada dia. Bom, empreender é a capacidade da mente humana, uma capacidade que nós temos de criar soluções para algum problema, para alguma adversidade. Então, a mente humana é capaz de criar soluções para situações desafiadoras. E o homem, ele é o único capaz de mudar o rumo do seu destino. Evoluir de forma livre, de acordo com a sua vontade. E aí, há 14 anos atrás, quando eu entrei aqui na ciência logosófica, comecei a estudar logosofia, eu observei que eu achava, na verdade, que eu fazia muita coisa. E hoje eu vejo que eu não fazia nada além do básico. E ao mesmo tempo, naquela época, eu achava que eu precisava aumentar a minha capacidade de realização. E como eu poderia fazer isso? Bom, eu consegui aumentar a minha capacidade dia após dia. Tinha dias que eu conseguia, tinha dias que não. Mas eu comecei a observar que antes eu fazia muitas coisas e meu dia acabava. Depois eu comecei a fazer as mesmas coisas e sobrava mais tempo para mim. E aí eu comecei a perceber que o tempo tinha mudado, A relação com o tempo tinha mudado. Eu me antecipava mais nas realizações. Bom, a capacidade empreendedora, ela considera várias virtudes. Então, eu preciso estimular isso. A ciência logosófica me auxilia de forma real, de forma vibrante, porque enquanto eu volto para dentro, eu consigo buscar dentro de mim tolerância, boa vontade, conciliação, o fazer com gosto, O quanto é importante a gente realizar tudo que a gente realiza
com gosto. E eu comecei também a gostar mais de mim. Comecei a me respeitar mais, respeitar a minha modalidade de ser, me adaptar quando necessário. E isso é ou não é empreender a própria vida? É interessante, né? Porque é simples a gente pensar, mas eu levo para os meus adolescentes que a vida, ela não é uma linha reta. Eu faço muito a imagem do eletrocardiograma, em que tenho, né, lá na batida do coração, os altos e baixos. Essa é a vida. E a partir do momento em que a vida cessa, eu tenho uma linha reta. E essa linha reta, ela é a ausência de vida. Então, se a minha vida, ela tá com momentos de subida e momentos de descida, momentos mais fáceis e momentos mais difíceis, isso faz parte da vida. E é nos momentos em que a gente está na base, né, é que eu tenho uma vontade grande de subir para o topo. E essa volição dessa vontade faz com que eu realize meu processo de evolução consciente. E é exatamente isso também que eu aprendo aqui na Fundação Logosófica. É o que eu aprendo na Logosofia. Que quanto mais estímulos eu coloco na minha vida, mais vontade eu tenho de mudá-la. Mais vontade eu tenho de mudar o rumo, quebrar padrões, né, que muitas vezes não colaboram para que eu mude e me torne a Mariana que eu gostaria e que eu quero ser, né? Então, a logosofia, ela tem esse papel muito importante na minha vida e eu falo com os meus alunos que se a vida está muito calma, é porque tem algo de errado. Então, essa mentalidade empreendedora é uma mentalidade ativa, uma mentalidade que transforma, uma mentalidade que une, que respeita o que é diferente, né? Então, essa é algo que eu tenho aprendido muito aqui e passo isso para os meus alunos sempre quando é oportuno. Como mãe, eu tenho aprendido aqui na ciência logosófica que eu preciso, enquanto eu aprendo, eu também posso ensinar. E que tudo que eu realizo em mim, nesse processo de querer ser melhor, de evoluir, de entender como que funciona cada modalidade, da forma como eu vou atingir, né, cada filho, porque os filhos são diferentes. Então, com cada um, eu vou realizar de uma maneira para que chegue, para que seja absorvido de forma diferente. E tudo isso eu aprendo aqui quando eu trabalho comigo mesma também, né? Então, essa condição de educação, ela é quando a gente volta o olhar para dentro, eu consigo, então, entender que aspectos são importantes na educação, né, dos filhos. Algo que eu desejo, né, que os meus filhos construam na vida é essa condição de ser melhor, de querer ser melhor, de não achar que errou e tá tudo bem, ou que eles não podem ser melhores, né? Eu gostaria muito que eles pudessem confiar neles mesmos, na capacidade que eles têm de realizar e transformar eles e a humanidade. E esse é o grande, né? Esse é o grande objetivo da nossa vida. Se a gente não tem esse objetivo, a vida perde o sentido. Então, o estímulo à vontade de realizar, de ser cumpridor, de ser responsável pela vida deles e também pela vida dos demais, é algo que eu vejo como uma grande importância. E eu tenho aprendido muito aqui na logosofia sobre esse bem, né? Sobre o bem de verdade. E é isso que eu tento passar para os meus filhos e eles sucessivamente passando também para os filhos deles e assim formando uma grande corrente de bem.